Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica, e hoje a gente vai começar um curso que, de minha parte, eu acho extremamente bacana, né? Extremamente legal, que é um curso resumido aí de Fazenda Pública, de aspectos de direito processual civil aplicados à Fazenda Pública. Eu tenho a honra de ser professor dessa disciplina e aqui, nesse projeto específico, a gente vai fazer o curso de forma resumida. Lá na plataforma, nós temos 12 aulas de conteúdo, né? Cada aula aí com uma matéria específica, ou com um assunto específico. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 12 vídeos de 30 minutos cada um, com um resumo de cada aula lá da plataforma. Além disso, eu também disponibilizei para vocês um material em PDF resumido que, já estou olhando a minha cola aqui embaixo, tem em torno de 130 páginas. Então é um conteúdo bastante completo, com muita informação, de forma resumida, né? O curso todo resumido. Espero que vocês gostem. Eu peço que vocês se inscrevam aqui nessa página, né? Deixem os seus contatos, porque a primeira aula está aqui livre, 100% disponível para você nessa tela. Já a segunda até a 12ª aula, né? Ou da segunda até a 12ª aula, você se inscreve aqui embaixo e tem o curso totalmente gratuito na sequência, né? Lembrando, o curso é gratuito. Mas aí você se inscreve e eu te espero para o segundo bloco lá na próxima aula. Mas chega de conversa, vamos falar aqui do primeiro bloco do assunto, sobre essa parte mais introdutória da própria Fazenda Pública em Juízo, pessoal. Ora, quando a gente fala de Fazenda Pública, muita gente tem a ideia de que Fazenda é só a Secretaria de Fazenda, né? Ou só a parte do Estado ou da administração pública que versa com dinheiro público, né? Que tem a ver ali com arrecadação e com gasto público. Mas, meus amigos, não é essa a ideia. Quando eu falo de fazenda pública, eu não estou falando apenas da ideia de finanças públicas ou de gastos públicos. Quando eu falo de fazenda pública, o próprio professor Leonardo Cunha diz que essa expressão é utilizada para designar as pessoas jurídicas de direito público que figurem em ações judiciais, mesmo que a demanda não verse sobre matéria estritamente fiscal ou financeira. Ou seja, quando a gente fala de fazenda pública, pessoal, eu estou olhando basicamente para o réu de uma demanda, ou para o autor, né, de uma demanda judicial, e me perguntando se aquele autor ou aquele réu, aquela parte, é uma pessoa jurídica de direito público. Por quê? Se ela for uma pessoa jurídica de direito público, eu posso sim chamá-la de fazenda pública. Se ela não é uma pessoa jurídica de direito público, ela não é fazenda pública. Mais ou menos essa ideia, né? Basicamente aí no nosso conceito. Tanto é verdade que se eu tenho aqui a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, beleza, eu estou diante de fazenda pública ou da fazenda pública em juízo. Por outro lado, se eu tenho uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, em tese, elas não têm aí não são denominadas, aí, não se incluem no conceito de fazenda pública, porque tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, um item do CESP que diz que as autarquias são consideradas fazenda pública, razão pela qual, nos processos judiciais que sejam partes, elas têm os mesmos prazos que a fazenda pública para contestar e recorrer. Galera, certíssimo, né? Verdadeiríssimo. Na verdade, quando eu olho para a fazenda pública, eu me pergunto se ali eu tenho uma pessoa jurídica de direito público. Como as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, logo elas se encaixam sim no conceito aí de fazenda pública. Certo? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Quando eu falo de empresas públicas e sociedades de economia mista, em regra, elas são pessoas jurídicas de direito privado, né? É o que diz ali o artigo 173 da Constituição Federal, mas é bom você revisar e aprofundar um pouco aquela situação dos Correios, aquela situação das empresas em que pese pessoas jurídicas de direito privado, o Supremo tem considerado ali a elas, ou tem acatado a elas, ou tem dado a elas características de direito público, né? Como, por exemplo, o pagamento por meio de precatório, como, por exemplo, a impenhorabilidade dos seus bens. Tá? Então, eu vou avançar esses slides aqui nesse ponto, porque, em regra,
as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, mas eu já dou aí para vocês esse spoiler que eu acho que vale a pena você revisar depois com um pouco de calma essa questão para saber que características de direito público são essas que o Supremo Tribunal Federal tem dado às pessoas jurídicas de direito privado que são prestadoras de serviço público. Tá? Essa é a lógica que o Supremo tem feito. Pois bem, quando eu falo da Fazenda Pública, da atuação da Fazenda Pública, ela é representada judicialmente pelos procuradores, né? Pelos procuradores judiciais, que são servidores públicos, que são titulares de cargos públicos. Os procuradores, pessoal, são advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, a atuação dos procuradores em juízo, ela não depende de uma procuração. Porque quando eu falo do procurador, né, eu sou procurador, eu não preciso, toda vez que eu vou atuar num processo na defesa do ente público, juntar uma procuração. Porque se diz, meus amigos, que o meu mandato é ex lege, por força da lei. Então, quando eu venho atuar ali em um determinado processo judicial, eu só coloco o meu nome completo, procurador do município de Porto Alegre, né, e a minha OAB, e acabou. Eu atuo em juízo apenas afirmando, eu atuo apresentando, né, segundo Pontes de Miranda, eu represento, eu apresento a Fazenda Pública no processo judicial. Então, eu não preciso de procuração. Isso é interessante porque lá na fase discursiva do seu concurso, você vai colocar ali quando você fosse qualificar, né, qualifica ali o ente público, aí você já coloca, olha, representada, neste ato representada por seu procurador, mandato ex lege, né, por força da lei. O fato, pessoal, é que quando eu falo dos advogados públicos, eu estou falando tanto da Constituição Federal, como também ali da Lei Complementar 73 no âmbito da Advocacia Pública Federal, como também ali das constituições estaduais e das leis orgânicas, né, tanto dos estados como dos municípios. É importante você lembrar que a própria Constituição Federal ela fala da representação da Advocacia Geral da União, que basicamente é a instituição aí que representa tanto o judicial como extrajudicialmente a União Federal, né? Lembrando que, quanto à União Federal, nós temos uma divisão da Fazenda Pública, né? Eu tenho lá a AGU, eu tenho a PFN, eu tenho a Procuradoria do Banco Central, eu tenho a Procuradoria Geral Federal, que são órgãos dentro da estrutura da AGU com responsabilidades específicas. Então, por exemplo, matéria tributária, a defesa da União em juízo vai ser feita em matéria tributária pela PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. Já a defesa das autarquias e das entidades da administração indireta será feita lá pela Procuradoria Federal, pelos procuradores federais. A parte da defesa do Banco Central em juízo vai ser feita pelos procuradores do Banco Central. É diferente, pessoal, da situação dos estados e municípios. No âmbito estadual e municipal não tem essa. Você fez concurso para procurador do estado. Ainda que você esteja lotado no setor trabalhista da PGE, por exemplo, nada impede que você assine uma defesa tributária. Nada impede no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Já no âmbito da AGU, isso faz diferença, porque um procurador da Fazenda Nacional não pode atuar em uma outra demanda fora ali do seu limite de competência. Apesar dele fazer parte da Advocacia Geral da União, de forma macro, né, a Lei Complementar 73, quando ela vai fazer essa especificação, ela segue muito o que diz a Constituição Federal, que fala que na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Tá? Então, mais ou menos essa a ideia. Beleza? Pois bem, então a gente segue. A Constituição também fala, no artigo 132, sobre as procuradorias estaduais. Né? Ela diz que os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos,
com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão aí a representação judicial e também a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, a gente tem aqui também a organização das procuradorias estaduais, conforme a Constituição do Estado. O fato, pessoal, é que no âmbito da Advocacia Geral da União, eu tenho essa divisão, né, entre PGFN, Procuradoria Federal, Procuradoria do Bacen e Procuradoria Geral da União, né, ou como a gente chama de AGU, essa parte mais residual. Já no âmbito dos estados e dos municípios, tá? No âmbito dos estados e dos municípios, eu não tenho essa divisão. Quando eu olho para os estados, em geral, a procuradoria, em geral não, a realidade é que o Procurador-Geral do Estado, ele tem esse status de secretário estadual. O Procurador-Geral do Estado é uma espécie de secretário no âmbito estadual. E aí, ele não tem independência funcional, mas tem independência intelectual. O que isso quer dizer? Quando eu falo do procurador do estado ou do município, o prefeito ou o governador não pode chegar e dizer, olha, assine esse parecer dizendo que essa licitação é possível. O governador ou o prefeito não pode dizer isso. Eu tenho independência intelectual para dizer, não, esse parecer, essa licitação está errada, eu vou dizer que não pode. Eu tenho essa independência intelectual. O que eu não tenho é uma independência funcional, porque eu tenho uma hierarquia no âmbito da minha administração, no âmbito do meu setor, no âmbito da minha procuradoria. Eu respondo a um chefe que, se ele disser que eu não vou entrar com ação judicial em determinada situação, eu não vou entrar. É diferente lá do Ministério Público, né, que tem inclusive essa independência funcional. Eu sou subordinado hierarquicamente ao prefeito, né? O procurador do Estado é subordinado hierarquicamente ao governador do Estado, né? É exatamente por isso que o Supremo já disse que é inconstitucional uma norma da Constituição Estadual que atribua autonomia funcional e administrativa à Procuradoria do Estado, né? O Supremo já disse que é inconstitucional esse tipo de autonomia, né? Como eu tenho lá, por exemplo, nos membros do Ministério Público, né? Por exemplo. E aí eu posso dizer, então, que os procuradores do Estado, eles não gozam de autonomia funcional, né? Os procuradores do município também, da mesma forma. E eu posso dizer também que eles não gozam daquela garantia lá do judiciário, né? Que versa sobre a garantia da inamovibilidade, que é uma garantia, pessoal, que é conferida apenas aí aos membros do Ministério Público, aos magistrados e, especificamente, mais recentemente, para os membros da Defensoria Pública, né? Então, se eu tenho um procurador do Estado, um procurador do município, ele não tem independência funcional e nem tem garantia de inamovibilidade. Lembrando que mesmo que eu tenha uma procuradoria organizada no âmbito do Estado, no âmbito do município, nada impede que o chefe do Poder Executivo contrate advogados particulares para resolver determinadas demandas. Tanto é verdade que a própria lei de licitações prevê a possibilidade de contratação de advogados, né, de escritórios de advocacia. Eu posso ter demandas pontuais e específicas que eu tenho ali uma determinada situação, uma determinada condição para contratar um escritório de advocacia particular, né? Isso não tem nenhum tipo de problema. E aí, a competência, ou quem é que pode ser o advogado, o procurador-geral do Estado, né? Isso é um ponto interessante, que é bom você revisar depois. Mas quem pode ser o procurador-geral do Estado? Professor, eu quero fazer o concurso para a PGE Paraíba. Quem pode ser o procurador-geral do Estado? Eu quero fazer o concurso para a PGE Rio Grande do Norte, ou PGE Alagoas. Vai depender de cada estado, pessoal. Então, acompanhe na Constituição Estadual de vocês, né, do concurso específico, na lei orgânica da Procuradoria, porque vai depender de cada estado. E isso cai muito, tá? Geralmente tem que ser alguém da carreira, ou tem que ser alguém com mais de 35 anos de idade, com mais de 10 anos de prática jurídica, ou seja, vai depender de cada ente, tá? Para você poder analisar. Certo? Que mais? A gente pode falar ainda sobre a representação judicial das autarquias, tá? Tradicionalmente, pessoal, a autarquia eu sei que ela está lá dentro da administração indireta,
né? Ela é uma entidade com personalidade jurídica própria. A autarquia, teoricamente, a lei que instituía a autarquia, ou que criava a autarquia, ela poderia criar o cargo de procurador autárquico e esses procuradores autárquicos representariam a autarquia em juízo. Ou a lei ela não criava o cargo de procurador autárquico e aí o presidente da autarquia precisaria contratar um advogado para representar a autarquia. Ou ainda, a lei que criava a autarquia não criava o cargo de procurador autárquico, mas estabelecia que essa representação judicial das autarquias, né, caberia à Procuradoria-Geral do Estado. O fato é que esse tema foi observado, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo analisou e disse, olha, cara, vejam o que diz o artigo 69 do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias. De acordo com o artigo 69, será permitido aos estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Ou seja, o que o Supremo disse foi, meu amigo, vamos interpretar esse artigo 69. Se a Procuradoria da Autarquia já existe quando da promulgação da Constituição, tudo bem, deixa ela existir, deixa ela funcionar. Mas, depois da Constituição Federal, o que o Supremo falou é o seguinte, olha só, após a Constituição, olha, o que o Supremo disse foi, se as autarquias com procuradorias específicas foram criadas antes da Constituição de 88, ok, o artigo 69 do ADCT permite. Agora, depois da Constituição de 88, meus amigos, só a Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, há uma vedação de criação de procuradorias autárquicas com base no artigo 132 da Constituição. A ideia para o Supremo Tribunal Federal é que a Constituição estabeleceu um modelo de exercício exclusivo pelos procuradores do Estado e do Distrito Federal, de toda a atividade jurídica das unidades federadas estaduais e distrital, o que inclui as autarquias e fundações, seja ela consultiva ou contenciosa. Então, aí para o Supremo Tribunal Federal, depois que eu tenho a Constituição Federal, eu não posso mais ter procuradorias separadas da consultoria jurídica central, digamos assim, da Procuradoria-Geral do Estado. A não ser que ela já tivesse sido criada antes mesmo da Constituição Federal de 88, o Supremo decidiu isso nessa ADI 145 aí de junho de 2018. Beleza? Fechado. Nos municípios, pessoal, a situação ela é um pouco diferente. Como a imensa maioria dos municípios não tem uma procuradoria organizada, né, falando ali dos municípios do interior, o próprio CPC permite que sejam representados em juízo o município por seu prefeito ou procurador. Ou seja, se o município tiver uma procuradoria organizada, em lei, é o procurador-geral quem recebe as citações, por exemplo, né, quem vai representar o município em juízo. Mas, se o município não tiver procuradoria organizada, é o prefeito quem recebe a citação e o prefeito vai receber a citação, né, e depois de receber a citação, ele contrata um advogado para poder defender o município em juízo, mais ou menos essa a ideia. Tudo bem? Quanto às procuradorias legislativas, o Supremo já disse que é constitucional a criação de procuradorias legislativas, tá? Tanto ali para fazer a consultoria jurídica das assembleias, das câmaras municipais, enfim, do Poder Legislativo, como também para eventualmente demandar entrar com uma medida judicial para defender as prerrogativas do Poder Legislativo em juízo. Tá? O Supremo já disse que isso também é absolutamente tranquilo, não há nenhum tipo de problema. Beleza? Pessoal, eu sei que o ritmo está meio intenso, né? A gente está acelerando aí muito o conteúdo. Mas é importante que a gente fale, e aqui eu estou tentando me ater ao tempo, e é muito conteúdo em pouco tempo. Lembrando que toda essa parte lá no nosso curso completo é 3 horas e meia, né? Aqui a gente está falando em meia hora, exatamente nessa parte mais resumida. Mas, quando eu falo de prazos
da fazenda pública em juízo, ela tem prazos e prerrogativas que são inerentes à própria administração pública. A fazenda pública, ela defende em juízo o interesse público em juízo. Logo, é constitucional e é justificável eu ter prazos e condições diferenciadas para o poder público na sua atuação no processo judicial. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, enquanto numa advocacia particular, para um ente privado, eu consigo documentos de forma muito fácil, muito direta, muito rápida, lá no poder público eu tenho que mandar um ofício para um lado, um ofício para o outro, e é tudo muito mais demorado pela própria burocracia do serviço público. Então, o Supremo já disse que é constitucional eu ter prazos diferenciados e prerrogativas diferenciadas para a atuação da fazenda pública em juízo. Não há problema. E que prerrogativas ou prazos são essas, né, meus amigos? Que tipo de prerrogativa, que tipo de prazos eu teria aí de forma diferenciada? Galera, primeiro, eu tenho prazos diferenciados, eu tenho a intimação pessoal e eu tenho essa discussão envolvendo especificamente a citação e a revelia. Primeiro, quanto aos prazos, tá? No antigo CPC, eu tinha um artigo 188 que dizia que eu teria o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, se a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Hoje, tá? Hoje, o que vale é o artigo 183 do novo CPC, que diz: a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Opa, então a Fazenda Pública tem a prerrogativa de uma intimação pessoal e todos os seus prazos, seja para contestar, seja para recorrer, seja para contrarrazoar, são prazos que serão contados em dobro. Claro, eu só não vou aplicar o prazo em dobro se for um prazo específico para a Fazenda Pública. Aí não tenho que dizer prazo em dobro, mas, em regra, as manifestações processuais da Fazenda Pública serão feitas com um prazo dobrado e contados a partir da intimação pessoal. Mas vejam, e aqui eu vou acelerar um pouquinho os meus slides, a intimação pessoal, pessoal, de acordo com a intimação pessoal, ela, de acordo com o artigo 183, parágrafo 1º, ela pode ser feita por carga, remessa ou meio eletrônico. Ou seja, o próprio CPC já disse que essa intimação pessoal não precisa ser um servidor do judiciário que vai até a sede da procuradoria, bate na porta e fala com o procurador-geral entregando o processo para ele. Não, o próprio CPC já disse que essa intimação pessoal pode ser, inclusive, por meio eletrônico, tá? A gente pode entender também que não se aplica esse benefício do prazo em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio para o ente público, né? Se for um prazo específico, se for um prazo próprio para a Fazenda Pública, eu não aplico esse prazo em dobro. É importante você entender também que existem hipóteses que eu não vou ter a aplicação do prazo diferenciado. Por exemplo, eu tenho lá, e eu coloquei até no material em PDF aí para vocês, tá? No material em PDF, nesse resumo de Fazenda Pública, vocês receberam isso. Mas eu tenho, por exemplo, que eu não vou ter esse benefício do prazo em dobro para a Fazenda Pública no prazo da ação rescisória. Lembra lá aquele artigo 975 do CPC, que fala que o prazo para a ação rescisória será de 2 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo? Pois bem, o fato é que esse prazo, quando eu for falar da Fazenda Pública, ele não é um prazo que eu vou aplicar em dobro. Ou seja, esse direito de eu entrar com a ação rescisória para a Fazenda Pública também é um prazo de 2 anos. Eu não vou duplicar esse prazo. Do mesmo jeito, pessoal, o prazo para contestar a ação rescisória não é um prazo que eu vou ter de forma dobrada.
né? A própria lei já diz que o relator vai designar um prazo nunca inferior a 15 e nem superior a 30 dias. Então, se é a fazenda pública que está no polo passivo, o relator bota ali 30 dias, que é para não ter discussão, mas eu não vou contar dobrado esse prazo aqui para a fazenda pública. Também, eu não tenho prazo em dobro no artigo 535, né? Que é apresentar aí impugnação ao cumprimento de sentença, pessoal. Porque o próprio artigo 535 fala a fazenda pública será intimada para, no prazo de 30 dias, impugnar a execução. Ou seja, a própria lei já fala de um prazo específico, né, de impugnação aí à execução. Certo? Então, se é um prazo específico para a fazenda pública, eu não tenho nem o que discutir quanto a dobrar ou não, porque como a gente viu, não se aplica esse prazo para prazos, não se aplica essa diferenciação de prazos em prazos próprios da fazenda pública. Do mesmo jeito quanto à ação popular. A ação popular diz que o prazo para contestar é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. Mas vejam que a ação popular já é uma ação ajuizada contra o poder público. E a própria lei traz um prazo específico para contestar. Então, também não vou aplicar nenhum tipo de prazo diferenciado. Houve uma certa polêmica quanto a essa discussão dos prazos, né, em ações de controle de constitucionalidade, mas nos autos aí da ADI 5814, tá? Nos autos da ADI 5814, o STF entendeu que a regra que confere o prazo em dobro à fazenda pública não se aplica às ações de controle concentrado, né? Aos processos objetivos que se referem aí às discussões, ao controle abstrato de normas. Ou seja, eu não tenho prazos diferenciados em ações de controle de constitucionalidade, né? Depois de uma divergência aí, o Supremo pacificou a questão, dizendo que não se aplica o prazo em dobro nos processos aí de controle concentrado de constitucionalidade. Certo? Outra discussão que é importante a gente trazer também é a discussão, pessoal, envolvendo o mandado de segurança. Quando eu impetro o mandado de segurança, ali o artigo 7º da Lei 2016, fala que o juiz vai determinar a oitiva, né, vai notificar a autoridade impetrada para se manifestar, para apresentar informações no prazo de 10 dias. Aquele prazo eu não aplico de forma diferenciada no caso da fazenda pública. Inexiste qualquer benefício de prazo à fazenda pública naquela manifestação lá de 10 dias para informações. Agora, se no curso do processo, eventualmente, a fazenda pública precisar entrar com um recurso, né? Ah, professor, houve uma liminar deferida, a fazenda pública vai apresentar um agravo de instrumento, ou um recurso de apelação, ou qualquer que seja o recurso, especificamente quanto ao recurso, aí eu volto a aplicar, sim, o prazo diferenciado da fazenda pública. Né? Para aquela manifestação inicial de 10 dias, né, para prestar informações, não há qualquer tipo de prazo diferenciado. Mas para eu entrar com um recurso no âmbito do processo, sim, existe a possibilidade de aplicar, eu aplico sim aqueles prazos diferenciados aí do artigo 183 do CPC. Pessoal, eu sei que é muito conteúdo, eu estou tentando aqui até acelerar alguns assuntos, né, até talvez mais do que devia, mas a ideia é fazer um resumão para você, em poucas horas de estudo, conseguir revisar todo o conteúdo. Naturalmente, aquele assunto que você tem mais dificuldade, vale a pena você aprofundar o material em PDF, que também é gratuito e eu disponibilizei para vocês. Eu vou continuar aqui a nossa aula falando agora da atuação da fazenda pública no polo passivo, ou seja, da citação, da própria prerrogativa, da possibilidade de revelia ou não. Depois eu vou continuar um pouco falando sobre intervenção anômala, denunciação à lide, estou com a cola aqui no meu retorno, sobre remessa necessária, tutela provisória, ou seja, a gente vai seguir com toda a explicação de fazenda pública de forma resumida. Como eu falei para vocês, o meu objetivo é fazer um curso completo, resumido, né? Uma revisão completa, gratuita, aqui especificamente para vocês que estão nos assistindo agora, tanto em PDF como em vídeo. Eu te convido
a se inscrever em algum lugar dessa página, vai ter aqui para você deixar seu nome, seu e-mail, né? Você se inscreve e eu te espero na próxima página. Lembrando, o curso é gratuito. Você só se inscreve e a gente se encontra na próxima página. Até já!